começar essa história para que fique bem gravada em sua memória. Para você que está chegando agora ou está aqui há algum tempo, precisamos voltar alguns anos, pois a história que garante o seu assento começou muito antes desse tempo. Voltemos em 1929, no município de Água Preta, em Pernambuco, onde nascia Manuel de Melo e Silva. Já com grande chamado ministerial queimando em seu coração, partiu para São Paulo. Através de amigos, foi apresentado na Igreja Assembleia de Deus e consagrado diácono. A vida do missionário Manuel de Melo se baseou na incansável busca do plano de Deus em sua vida, sobre o qual teve conhecimento desde a sua infância. Em 1955, o missionário Manuel de Melo teve uma visão, onde o Senhor Jesus lhe ordenou para começar um movimento de reavivamento espiritual, cura divina e evangelização. Igreja de Jesus Betel foi o nome como se tornou conhecido esse movimento no início, mas a partir de 1956 foi adotado o nome que leva até hoje, Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil para Cristo. O missionário obedeceu à ordem e começou a ganhar o Brasil para Cristo realizando inúmeros cultos em praças públicas e estádios de futebol. Deus se fez presente em todos os eventos. Em 1959, a igreja ganhou visibilidade e o campo foi se expandindo, e deu-se início ao primeiro ponto de pregação na casa do irmão José Carvalho, na rua Barena, número 38. Em agosto de 1964, fizeram a primeira grande concentração evangelística no bairro, agora não mais como ponto de pregação, mas como igreja firmada na região. Passando-se os anos, os irmãos que ali congregavam conseguiram alugar um espaço onde se formou ali a congregação da região de São Miguel Paulista. Após uns 10 anos de congregação, o pastor Orlando Silva, já atuante na obra, começou a enviar alguns pastores abençoados para essa região. Porém, o trabalho, apesar de muito esforço, acabava sendo em vão, pois acreditem vocês ou não, as pessoas diziam que havia um sapo enterrado neste lugar, sendo um trabalho mandado para acabar de fato com aquela congregação. Em 1981, o pastor Orlando, sempre muito ousado, já estava de olho em uma família amada que com ele já atuava. Decidiu, guiado pelo Espírito Santo de Deus, os enviar para assumir essa congregação. Pastor Benedito de Oliveira, com sua esposa irmã Rubeni e filhos, Damares, Davi, Deise, Levi e Lígia, que ainda estava na barriga da mamãe, que de pronto atenderam um chamado e aceitaram o desafio de assumir uma igreja que era conhecida no bairro como a Igreja dos Bancos Vazios. Por ter participado e aprendido com o missionário, o pastor Benedito também fez muitos movimentos evangelísticos pelo bairro. Fez cultos nas ruas, nas praças, visitas nos lares e pendurou até caixas de som nos postes, para que a palavra de Deus chegasse em lares mais afastados. E a igreja cresceu, e o nome do Senhor continuou sendo propagado. Deus o usava com poder e autoridade para curar e libertar pessoas. Muitas famílias da região foram alcançadas e abençoadas. Agora, pela graça e misericórdia do Senhor, a igreja ficou conhecida não mais como a Igreja dos Bancos Vazios, mas sim como a Catedral dos Milagres. Todo o povo diga glória a Deus. Se Deus é por nós, muito bem! Desde quando assumiu, o pastor Benedito pediu que a sua esposa, irmã Rubeni, começasse um trabalho de círculo de oração todos os dias pela manhã, e ela também, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, deu início a esse trabalho dividindo o chamado com mulheres compromissadas com a obra de Deus. Em 1984, a igreja passou por sua primeira reforma, pois já precisava de um espaço maior para acomodar mais pessoas. A obra estava crescendo e tamanha era a glória manifesta naquele lugar. E como o lema é ganhar o Brasil para Cristo, em 1986 compramos o terreno onde em apenas 6 meses foi construída a igreja no Jardim das Oliveiras, e não paramos mais. 1987 e recebemos autonomia da região, nos tornando assim igreja sede no Itaim Paulista. Já tínhamos uma congregação e adquirimos um terreno de mais de 4.000 metros quadrados, onde hoje é o BPC Jardim Indaiá. 1989, nós, agora como igreja sede, passamos pela segunda reforma, aumentando mais uma vez nosso espaço físico para comportar mais pessoas. 1994, compramos o terreno na rua Juraraterê, onde seria construída a nova sede no bairro. Em 1995, alugamos um galpão que comportava 1.500 pessoas, pois a igreja havia crescido e precisávamos de um templo maior, enquanto a nova sede não estava completa. Compramos um ônibus para transportar os membros que ainda não tinham carro para o galpão na Tiburcio de Souza.
Ficamos nesse galpão alugado por 4 anos e após esse período voltamos para o antigo templo até ser concluída a construção. Levou muito tempo até conseguirmos ter a documentação do terreno regularizada, para começarmos a construir nossa nova sede. Muitas pessoas preocupadas com o pastor Benedito sugeriram que ele fizesse um estacionamento no terreno até então parado, pois assim conseguiria arrecadar dinheiro para pagar algumas despesas, mas ele sempre acreditou na direção que Deus havia lhe dado quanto à construção dessa igreja e permaneceu firme. Os anos foram se passando e nesse tempo abrimos outras congregações e pontos de pregação onde o nome do Senhor Jesus foi sendo anunciado para o Brasil. Enfim, em 2003, a documentação do terreno foi liberada e iniciamos a construção do novo templo. Em 2008, ainda com o templo em fase de acabamento, tivemos uma pré-inauguração com um culto de Santa Ceia ministrada pelo pastor Benedito. Nessa época, ele estava com a saúde bem debilitada e por isso seu filho, o pastor Levi, e sua esposa Fernanda estavam à frente da igreja auxiliando-o. Infelizmente, em janeiro de 2010, Deus recolheu para si nosso querido e saudoso pastor Benedito. Ele deixou um legado enorme, uma linda história. A região de Itaim Paulista contava com 13 congregações que, após seu falecimento, receberam autonomia para que cada uma ampliasse os horizontes para continuar ganhando mais almas e o Brasil para Cristo. Nessa ocasião, seu filho, o pastor Levi, assumiu a presidência da igreja, trazendo um trabalho abençoado com muita dedicação e amor, junto com sua esposa Fernanda durante 10 anos. Como nossa igreja sempre honrou o legado deixado pelo pastor Benedito, não ficamos parados. Já estávamos com um novo ponto de pregação no Jardim Camargo Velho, e que logo depois se tornou nossa primeira congregação nessa nova fase da história. E sabem quem se mantinha aqui, sempre orientando os pastores que ficaram? Ela mesma, nossa amada matriarca missionária Rubeni, que sempre firme, constante e atuante, nunca deixou o arado sequer por um instante. A igreja continuou crescendo, avançando para o alvo que é Jesus. As orações das manhãs de bênçãos não pararam nem no período da pandemia, e essas orações continuam sendo a coluna forte dessa igreja e região. Em 2020, nosso pastor Melquisedeque assumiu a presidência desta igreja, com sua esposa Lígia sempre ao seu lado. Hoje temos a alegria de comemorar 60 anos de história tendo nosso pastor Melquisedeque, genro do pastor Benedito e Lígia, sua filha caçula, dando continuidade a esse legado tão rico com jovens, crianças, adolescentes, homens, mulheres e até a melhor idade caminhando junto com a comunidade OBPC, um impulsionando o outro com a visão clara do Espírito Santo e muito trabalho, resiliência e paciência. São 60 anos que levaríamos muitos e muitos cultos para contar em detalhes todo o ocorrido. Você que ficou até aqui e entendeu toda essa trajetória, tenha certeza que já está gravado na sua memória. Seu papel agora é dar continuidade, para que todos saibam que Deus é quem continua direcionando e capacitando cada um. O BPC Itaim Paulista, parabéns pelos seus 60 anos.